Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal acadêmico da UF. Hoje nós temos um tema da apresentação como Introdução à Estrutura de Dados e falaremos um pouco sobre isso. Mas antes, gostaria de fazer uma breve introdução e apresentação. Meu nome é Henry, junto com Matheus, Davi e Rodolfo, estamos cursando Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, atualmente no 4º período. Este vídeo faz parte de um trabalho na disciplina de Planejamento e Produção de Conteúdos Digitais, e nosso objetivo é bem simples: democratizar o acesso à informação e gerar vontade de outros alunos começarem essa matéria e esse curso. Bom, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos explorar como os computadores organizam informações para trabalhar de forma eficiente, também conhecido como estrutura de dados. Para começar, o que são essas estruturas de dados? Bom, elas são maneiras de organizar, armazenar e acessar dados dentro de um computador. O foco aqui é otimizar o desempenho dessas operações. De forma simples, o grande objetivo não é apenas guardar a informação, é sim otimizar esse desempenho com as operações que fazemos dentro dela. Bom, primeiro vamos fazer e propor um desafio. Olhando essa imagem, se eu pedisse para vocês encontrassem um livro específico nessa sala, espalhado pelo chão, cheio de livros espalhados pelo chão, seria difícil, certo? Bom, agora imagine essa outra sala. Ficou mais fácil encontrar, certo? Ainda mais se considerarmos que os livros podem estar organizados por gênero, pelo nome do autor, pelo título, ano de publicação, pelo número de páginas. Bom, é exatamente isso que a estrutura de dados faz. Ela organiza essa bagunça para poder facilitar a nossa vida, tanto na hora de procurar, inserir, quanto remover, por exemplo, um livro. Bom, por que usar essas estruturas de dados e por que isso é crucial em computação? Primeiramente, elas otimizam as operações nos nossos dados. Elas otimizam nossa busca, nossa inserção e nossa remoção. Ela vai melhorar o desempenho do nosso programa, aumentando a velocidade e diminuindo a memória utilizada no processamento. Vai também nos permitir modelar sistemas do mundo real de forma mais natural. Podemos então espelhar o que acontece no mundo real dentro do nosso programa. E facilita também a futura manutenção do código. Bom, hoje nós vamos focar em 3 estruturas fundamentais: a pilha, ou stack, a fila, ou queue, e também a lista encadeada, ou linked list. Bom, vamos começar falando da pilha. Ela vai seguir o princípio LIFO, também conhecido como Last In, First Out. Ou seja, o último elemento a entrar vai ser sempre o primeiro elemento a sair. Podemos imaginar numa pilha de pratos, onde você só consegue tirar o prato que está no topo e também só consegue inserir pratos no topo da pilha. A inserção e remoção, assim como eu disse, ocorrem apenas nesse topo. Bom, algumas principais operações que temos na pilha são a inserção, também chamada de push, onde inserimos um elemento no topo dessa pilha. O pop, que chama remoção, seria a remoção desse elemento do topo. Temos a operação exempt, para visualizar se uma pilha está vazia, e a operação que olhamos para o topo da pilha, também chamada de top. Bom, onde usamos isso? Temos alguns exemplos muito práticos na nossa vida. Algum exemplo para programadores é a callstack, de um programa onde a ordem de execução das funções ela vai seguir o modelo de pilha. Agora, um exemplo para quem não é programador também é o recurso de voltar e avançar páginas em navegadores, tanto de telefone quanto de computador. Também, assim como a função de fazer e desfazer e refazer nos editores de texto como o Word. Bom, aqui temos alguns pseudocódigos e passaremos explicando um pouco a lógica visualmente. A exempt, que ela olha apenas para o topo da pilha e dirá se ela está vazia ou não. A função push, que adiciona o elemento ao topo e preenche esse elemento com o valor de dado que nós queremos adicionar. A função pop, que ela retira do topo da lista. E a função top, que olha para o topo da lista. É interessante observar aqui a inserção, tanto como a remoção, são focados apenas em uma extremidade da estrutura, nesse caso, o topo. Bom, agora, a fila. Diferentemente da pilha, ela vai seguir o modelo FIFO, First In, First Out. Ou seja, o primeiro elemento a entrar é sempre o primeiro elemento a sair. Exatamente igual a uma fila de banco ou de supermercado. Bom, algumas operações que temos na fila são em queue, onde inserimos o elemento no final da fila, a retirada de elemento no final do início da fila, chamamos de dequeue,
a operação exempt, que assim como na pilha verifica se está vazia, e a operação front, onde utilizamos para observar o elemento no início da fila sem modificá-lo, apenas acessando. Bom, em algumas aplicações na fila, exemplos clássicos seguem como a fila de impressão em sistemas operacionais. Quando utilizamos uma impressora, os documentos são impressos na ordem em que eles chegam, ou seja, uma fila. Requisição de servidores, onde são processados na ordem de chegada cada requisição, e filas de esperas em chats ou então em call centers. São todas aplicações na vida real, onde usamos o estrutura de dados fila. Bom, aqui temos um pouco do pseudocódigo, explicando como essas operações na fila funcionam, e eu vou passar aqui mostrando apenas visualmente. O exempt, a gente vai guardar sempre o contador da fila para dizer quantas pessoas tem na fila, e apenas olhando para esse contador conseguimos saber se ela está vazia. O enqueue, ele vai olhar para o contador, ele vai mexer nele, aumentando, vai verificar se a fila está cheia. Se não estiver, ele vai lá e aumentará o tamanho dessa fila, adicionando sempre ao final. Temos a função dequeue, que primeiro verificamos se a fila está vazia. Se não, ele olhará para o início, tirará um elemento da fila no contador e retirará o elemento do início. É interessante observar aqui a operação front também, onde ela verifica se a fila está vazia primeiramente, se não, ela observará o elemento do início. É interessante observarmos a diferença-chave entre a pilha e a fila, onde na pilha observamos apenas um lado, uma ponta da estrutura de dados. Já na fila, nós observamos e manipulamos as duas pontas. Inserimos em uma e removemos na outra. Bom, por fim, temos a lista encadeada. Aqui, os dados não precisam estar vizinhos na memória. Eles podem estar em funções em lugares diferentes, ou seja, podem ser adicionados depois, posteriormente, à criação deles. Cada elemento ele vai guardar um dado e ele vai ser chamado de nó. E ele tem também uma referência para o próximo elemento da sua fila. Isso é ótimo e muito eficiente para adicionar elementos ou remover eles no meio, sem precisar então modificar a posição de todos os outros elementos na memória do computador, mexendo apenas nos ponteiros para onde eles irão apontar. Bom, algumas operações que temos na lista encadeada são a de buscar um elemento na lista, onde a gente faz essa busca sequencial a partir da cabeça, também chamada de head, até acharmos. Temos a operação de inserção, onde adicionamos um novo nó, também no início, no meio ou no fim. Nesse exemplo, adicionaremos no início. Temos a função de remoção, também poderia ser removido no meio, no início ou no fim. Também, nesse caso, seria uma remoção no meio, nesse caso visual. E, bom, agora, como as aplicações, como nós podemos inserir ou remover nós em qualquer ponto, ela é muito utilizada para a implementação de filas e pilhas dinâmicas, ou seja, de tamanho que podem ser modificados durante a execução do programa. É muito utilizado também em programas de álbum de fotos, navegar para a foto anterior e próxima. Por exemplo, quando você tira uma foto, essa foto ficará salva num espaço de memória do seu celular ou do seu computador. Bom, você utilizará o seu celular, por exemplo, algumas vezes depois, e novas posições de memórias seguintes àquelas serão ocupadas. Porém, se você tirar outra foto no seu álbum de fotos, elas ficarão sequenciais. Por quê? Porque utilizar a lógica da lista encadeada nisso. Outra aplicação é a playlist de música ou de vídeos, onde permite adicionar e remover itens em tempo real e modificar essa fila de reprodução dinamicamente. Bom, a lista encadeada tem alguns tipos. A que foi mostrada e acabam de ver foi a lista singularmente encadeada, que permite a navegação apenas em um sentido, ou seja, não podemos voltar nela. Outros tipos de lista encadeada que existem são a lista duplamente encadeada, que permite exatamente essa navegação para trás e para frente, entre elementos próximos e anteriores. E a lista circular, onde o último elemento dela aponta para o primeiro. São muito utilizadas também em vários setores e vários lugares. Bom, podemos fazer uma comparação entre lista e um vetor. Primeiramente, o vetor ele é um pouco mais rápido, pois a lista ela é muito lenta para acessar um elemento específico. Por exemplo, se quisermos acessar o elemento 4 de um vetor, conseguimos acessar ele diretamente. Porém,
Para acessar uma lista encadeada e o seu quarto elemento, precisamos ler antes os 3 primeiros elementos e navegar até o quarto. Por isso, em questão de acesso a elementos, a lista encadeada é mais lenta que o vetor. Na inserção e na remoção, a lista encadeada é bem mais rápida, pois não precisamos mexer em memória dos elementos que já existem. E ela também é bem mais flexível. No uso de memória, a lista encadeada é um pouco menos eficiente, pois o vetor vai armazenar apenas aquele dado. Porém, a lista encadeada vai precisar armazenar também um ponteiro para o seu próximo e dependendo até mesmo do seu anterior. A alocação de memória no vetor é contínua, ou seja, ela segue uma sequência. Já a lista encadeada, como eu disse no exemplo do álbum de fotos, é fragmentada, não necessariamente uma vem depois da outra. O gerenciamento do seu tamanho no vetor ele é estático, ou seja, um vetor ele desde sua formação mantém o mesmo tamanho, já a lista encadeada acaba sendo dinâmica, pode ser aumentada ou diminuída, de acordo com a necessidade. Bom, aqui nós utilizamos muito a lógica dos ponteiros para poder fazer uma lista encadeada em seu pseudocódigo. Essa é uma matéria de programação em computadores e temos vídeos no canal explicando bem. Primeiramente, nós temos a operação de inserir, onde o novo nó ele recebe o ponteiro do criar, uma função chamada criar nó, que criará esse espaço na memória. E aqui está a lógica dos ponteiros utilizada para inserir em qualquer lugar. A busca, como eu disse, sequencial, começa pela cabeça e vai seguindo até você achar ou enquanto você não achar esse elemento. Aqui temos a operação de remover, onde nós pegamos o ponteiro anterior e botamos para o próximo do elemento que nós queremos remover. Bom, em resumo, vamos revisar. A pilha, ela utiliza a regra do LI-FO, ou seja, último a entrar, primeiro a sair, e temos como exemplo, em analogia, a pilha de libras, um exemplo de uso, a operação de desfazer, editor de texto, o histórico e em um navegador e uma couch tag em um programa. A estrutura também da fila, que utiliza a regra first in, first out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair, e uma analogia que temos é a fila do supermercado, com alguns exemplos de uso, sendo a impressão de folhas em uma impressora, servidores e call centers. Por último, temos a lista encadeada, que utilizamos a ideia e noção de ponteiros para poder salvar informações em nós. Uma analogia seria trens e os seus vagões, sendo cada vagão de um trem um nó e a junção entre eles, aquilo que une um ao outro, os ponteiros. Alguns casos de uso e exemplos na vida real são playlists, álbuns de fotos e as estruturas dinâmicas, como as que acabamos de ver, as próprias pilhas e filas. Bom, aqui estão as referências que foram utilizadas das nossas imagens e os conteúdos utilizados. Utilizamos a estrutura de dados do W. Seles, R. Cerqueira e J. L. Rangel e o livro Algoritmos, do T. H. Cormen, C. L. Erson, R. L. Rivich e Sinstein. Os créditos aqui são de pesquisa e roteiro ao Matheus Oliveira e Rodolfo Maia. Os slides foram feitos por Davi Macedo, a apresentação e edição de vídeo por Henry Alves. Eu gostaria também de dar créditos ao professor Marcos Quinet, que é o nosso professor orientador dessa matéria e que nos orientou a fazer esse vídeo e nos ajudou. Gostaria também de agradecer e dar crédito ao professor Leonardo por utilização de seus slides para também a produção desse conteúdo. Alguns e-mails para contatos estão aqui: Davi Macedo, Matheus Monteiro, meu, do Henry e do Rodolfo Maia. Gostaria de agradecer a sua atenção e obrigado a todos.